Hoje nós vamos começar uma série de lives e eu escolhi como primeira falar sobre o terço inferior, que hoje em dia está muito falado, né? Os pacientes já chegam procurando sobre o terço inferior, como eles podem melhorar. Teve lançamento de ácido hialurônico para o terço inferior, então eu achei ótimo que a gente pudesse abordar um pouquinho desse tema. Nas outras semanas nós teremos outros temas também bem interessantes. E claro que vocês podem também dar a opinião de vocês, o que vocês querem ouvir falar, quais são as dúvidas. Então, vou começar a minha apresentação, vou passar para vocês, dividir esse conhecimento com vocês. E no final, eu vou abrir para as perguntas. Pode mandar perguntas pelo Instagram, pelo YouTube, que no final eu vou fazer de tudo para responder todas. Tá bom? Vamos lá, deixa eu dividir aqui essa tela com vocês. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Viviane Campelo, sou médica dermatologista, atuo com injetáveis há mais ou menos 15 anos e sou da época que não existiam todos esses pontos, todos esses tipos de ácido hialurônico. Então, assim, tenho muito a compartilhar com vocês. E hoje nós vamos começar pelo terço inferior. Então, aqui está a minha formação. Eu sou formada pela Unigran Rio, fiz a pós-graduação na Santa Casa da Gamboa, muitos cursos hands-on, e acho que tudo isso junto são 15 anos de experiência que nós podemos compartilhar e aprendermos uns com os outros. Então, quando a gente pensa em planejamento e técnica para preencher o terço inferior, o que nós temos que, em primeiro lugar, entender é qual é o desejo do nosso paciente, o que ele espera de melhora, o que nós podemos fazer por ele que esteja dentro do que ele espera para melhorar a face. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês de pacientes e eu peço para que vocês não fotografem as imagens dos pacientes. Sobre a aula, pode fotografar os pontos e sem problema nenhum. Eu só peço para que na hora que tenha paciente, vocês não fotografem. Então, quando nós falamos em terço inferior, nós estamos falando de mento, a mandíbula e o pescoço. E hoje a gente já sabe que o mento é importante, que ele é uma área que a projeção dele afeta como o paciente é percebido até socialmente. Recentemente foi feita uma pesquisa com homens e mulheres e perguntaram o quanto o mento, o quanto pode ser melhorado esse mento e o que significa um mento belo para homens e mulheres. E as respostas foram: as mulheres, elas sempre buscam uma linha da mandíbula bem definida, um mento delicadamente projetado, mais para arredondado. O que elas buscam com essa linha da mandíbula é que consiga ter uma diferenciação entre o que é face e o que é pescoço. Enquanto que os homens, eles já buscam uma linha da mandíbula bem mais definida, um mento bem mais quadrado, que isso, na visão deles, pela pesquisa, traz confiança, traz uma postura mais masculina. E aí a gente pensa em como avaliar esse paciente. São tantas coisas que nós temos que buscar na hora de avaliar um paciente. Então, o formato da face é muito importante, a oclusão dentária é muito importante, o arcabouço esquelético do paciente, pontos de cefalometria ajudam muito na nossa avaliação, o quanto de projeção o paciente tem, qual é a proporção desse terço inferior do paciente com os outros terços da face. Então, tudo isso é muito importante. E, claro, quando você for fazer a avaliação fotográfica, a documentação fotográfica, muito importante, fronte, 45 graus, oblíquo e perfil total. Eu sempre faço tanto repouso quanto o paciente fazendo movimentações. E no final dessa documentação fotográfica, eu costumo fazer um vídeo de 180 graus. 10 segundos, é bem rapidinho.
Para que esse vídeo serve? Porque algumas mudanças são características muito mais marcantes no dinâmico do que em repouso. Então, para resumir toda essa avaliação do paciente no terço inferior, eu falo que é uma avaliação 4D. A altura, a largura do mento, qual projeção nós temos e como que é a dinâmica desse mento. E aí nós vamos para o que se chama de mento, né? Então, o mento ele vai complementar essa relação com a face e ele tem 3 pontos de referência. O pogônio, vou mostrar aqui para vocês. Então, o pogônio, que é o ponto mais projetado anteriormente. O gnátio, logo abaixo, fica entre o pogônio e o mento. E, por último, o mento, que é o ponto mais projetado inferiormente. E aí, é muito útil. Antes a gente só usava cefalometria, os dentistas usavam muito cefalometria já na ortodontia, né? Nós médicos não usávamos. E hoje a gente já entende o quanto isso é importante para a harmonização orofacial. Então, um dos pontos que eu gosto muito de cefalometria de avaliação é o ângulo glabela, subnasal e pogônio, porque ele fala sobre perfil, sobre convexidade da face. Então, essa proporção entre os terços, a gente consegue avaliar melhor com esse ponto cefalométrico, tá? Então, quando a gente tem um ângulo mais aberto, a gente tem um mento mais projetado. Quando a gente tem um ângulo mais fechado, é menos projetado esse mento. Então, nós temos aqui um exemplo que nós usamos essas medidas para poder avaliar o paciente e ver qual o perfil que esse paciente é compatível. Então, o que nós buscamos é o paciente classe 1, que é aquele paciente neutro. O ângulo que a gente busca é esse. Mas nós temos também um paciente classe 2, que tem um mento mais para trás, é um perfil convexo, a mandíbula é menor em relação à maxila. E temos o classe 3, que é o contrário, ele já é um perfil côncavo, então a maxila é mais posterior. Então, quando o paciente busca o nosso consultório por alguma queixa no terço inferior, pode ser por 2 motivos. Ou pelo envelhecimento, que apaga a linha da mandíbula e traz outras questões para o terço inferior, ou por alguma anormalidade óssea realmente que ele tenha. E aí nós temos uma micrognatia vertical, que é quando o mento é curto. E nós temos a horizontal, que é o paciente retrognata, mais comumente chamado. Então, nessa horizontal, retrognata, ele não precisa ter a altura vertical dele não precisa estar comprometida. Essa altura vertical pode ser normal. E nós temos o que mais acontece também, que é o envelhecimento. É um processo multifatorial, tem reabsorção óssea, tem reabsorção da mandíbula. Claramente nós conseguimos ver a mandíbula de uma criança é diferente de um adulto jovem, que é completamente diferente de um idoso, de uma pessoa mais madura. Nós temos o apagamento da linha da mandíbula. E aí temos a ptose, temos a atrofia de compartimento de gordura do terço médio, que acaba interferindo no terço inferior. E o que é mais importante? Todos esses sinais de envelhecimento, o grau de severidade deles é diretamente ligado num tratamento com a idade. Então, quanto mais idoso, mais comprometimento de envelhecimento esse paciente tem, mais você vai ter trabalho, mais você vai ter um tratamento, vai ter que planejar mais o seu tratamento. O paciente mais velho, ele teve já a inversão desse triângulo da juventude, teve reabsorção óssea e teve atrofia de compartimento de gordura.
Então, é importante lembrar, tudo se interconecta. Quando a gente fala em envelhecimento, a gente fala que nós não envelhecemos só no terço inferior, ou só no terço médio, ou só no terço superior. A gente não envelhece separadamente. Então, nós não conseguimos tratar o terço inferior sem antes ter um olhar para os outros terços da face. E aqui, olha, queria mostrar para vocês alguns exemplos de mulher, a linha da mandíbula é mais delicada, é definida, mas é delicada. No homem você vê que é uma mandíbula mais marcada, totalmente diferente de um paciente mais idoso, que já está com essa linha da mandíbula bem mais apagado, o contorno está apagado. E aí, o porquê que é importante um conhecimento anatômico, um planejamento de um tratamento? Porque hoje em dia, infelizmente, nós temos muitos resultados desse tipo. Nós tivemos recentemente um resultado um famoso que precisou retirar porque não estava se reconhecendo. E o que é mais importante? A gente precisa entender que nós não temos que transformar o paciente, e sim tirar dele a melhor versão. Não é para todo paciente projetar queixo, não é para todo paciente uma grande definição de ângulo de mandíbula. Então, a gente tem que lembrar que sempre que nós estiramos partes moles, nós rejuvenescemos. Sempre que nós projetamos, nós rejuvenescemos. Mas é muito importante que a gente planeje esse rejuvenescimento, porque é tênue a linha entre um bom tratamento, se você não tiver bem planejado, e um resultado mais caricaturado. E não é isso que nós buscamos. Nós buscamos naturalidade para os nossos pacientes. Vimos muito em alguns pacientes o que acontece quando nós planejamos, por exemplo, um queixo. Se você não optar por um planejamento adequado de tratar a unidade e você tratar somente um ponto, o paciente só tem orçamento para tratar um ponto. Não escolha. Peça para ele se programar, doutrine, eduque o seu paciente a fazer o tratamento correto. Porque quando você faz um ponto, tendo que fazer outras coisas e não faz por restrição financeira, o que acontece muitas vezes é um queixo de bruxa, só colocou na ponta do queixo e não tratou as áreas adjacentes, ou é o overfilling, o look parecido com a malévola, que é o malar muito marcado, não balanceou as áreas adjacentes, as áreas vizinhas. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar. E aí, o que eu fiz? Eu acho importante, assim, eu vou passar para vocês o que eu faço no meu consultório, que mudou muito a forma de eu injetar, a forma de planejar, e mudou para melhor. Eu sempre faço 7 perguntas. Enquanto eu estou conversando com o paciente, quando eu estou avaliando o paciente, eu sempre faço algumas perguntas. Primeira pergunta de todas: eu consigo resolver isso sem ter que encaminhar para uma cirurgia? Passei por essa pergunta, eu vou para a segunda mais importante. Por onde começar? Qual produto que eu devo utilizar? Em que áreas? Qual camada da pele? Eu vou entregar esse produto com agulha, justa periosteal, ou vou entregar com cânula? Como eu vou colocar esse produto? Vai ser leque? Vai ser linear? Qual a quantidade? Então, assim, quando você planeja, quando você faz essas perguntas numa consulta, você consegue executar o seu tratamento de uma melhor forma. E você consegue ter segurança para fazer um planejamento melhor para o seu paciente. E aí, já fez essas perguntas, então você não vai cair nesses erros comuns. Se você faz esse checklist antes, você não vai realizar
o diagnóstico de forma errada. Você vai escolher o dispositivo certo, porque você planejou, você não abriu seringa e decidiu o que ia fazer quando ia injetar o paciente. Então, esses são erros comuns. Não realizar um diagnóstico correto, escolha errada de dispositivo, se é cânula ou agulha, volume excessivo, escolha de preenchedor incorreto para a área, comprometendo a dinâmica do paciente. E o erro que para mim não pode acontecer de jeito nenhum, que é pouco conhecimento anatômico. Nós, injetores, que todo dia estamos com cânula e seringa na mão, nós não podemos nos dar o luxo de não saber anatomia. Isso é princípio básico e realmente a gente consegue mudar uma face do paciente para melhor, buscar a melhor versão dele, quando a gente consegue entender o que a anatomia dele precisa. Então, é importante conhecer a anatomia. Falei dos erros, mas não mostrei para vocês, né? Então, o que eu falei dos erros, volume, a escolha do preenchedor incorreto, escolha do dispositivo errado e o pouco conhecimento da anatomia. Então, importante a anatomia. Então, anatomia do mento, nós temos algumas estruturas que nós precisamos saber para que o nosso paciente já tenha garantia de sucesso no tratamento. Então, no mento, nós temos o forame mentoniano, com nervo, artéria e veia. Temos a artéria submentoniana, lembrar que essa artéria está no plano intramuscular. E temos uma outra estrutura, também uma estrutura que deriva da artéria facial, que é a artéria labial inferior. Então, essas estruturas no mento são muito importantes. Nós temos também, na mandíbula, uma outra estrutura importante, que eu fiz um videozinho para vocês. Eu marco o ângulo da mandíbula e peço para o paciente morder forte. Quando ele morde forte, eu consigo ver onde é a borda anterior do masseter. E com essa marcação, eu consigo ver onde está a artéria facial, carótida externa e a parótida. Qual é a importância? É uma área de risco, então não podemos nessa área vencer resistência, não podemos, temos que ter delicadeza para tratar essa área, para evitar uma parotidite. É uma área que o paciente não pode reclamar de dor, não pode doer de forma alguma, porque você está correndo de risco de ter atingido a parótida. E aí, sabendo a anatomia, você já está com meio caminho andado. E você lembra também que nós comentamos que tudo se interconecta. Então, eu uso essa analogia do MD Codes com o meu paciente, que é a analogia da casa. Muitas vezes, eu acho que é comum no consultório de vocês também, paciente chegar pedindo suco nasogeniano, bigode chinês, pedindo olheira e pedindo lábios. O problema é que quando isso vem, e quase sempre vem, associado com outras questões. E a gente precisa entender e fazer o nosso paciente entender, por isso que anteriormente eu falei em educar o paciente, para ele entender que tudo está interconectado. Então, não adianta eu fazer um sulco se eu não fiz um lift na região malar, não tratei o terço médio. Então, não vai adiantar. Então, a analogia da casa é o seguinte: o terço, a primeira coisa a tratar é o terço médio, que é a estrutura, são as vigas da casa. Você não decora a casa se a casa não tiver parede. Você não decora a casa se a casa não tiver telhado, que é o contorno. E aí, no contorno, nós abordamos os códigos de têmpora, mento, o C, e o JW, mandíbula. Hoje são esses dois que nós vamos falar. Queixo e mandíbula do terço inferior. Aí sim, depois da gente tratar terço médio com reestruturação, contorno, terço superior e terço inferior, aí sim a gente pode ir para o
para o refinamento, que é colocar o quadro na parede. O paciente super entende no meu consultório essa analogia, porque é muito difícil para eles entender que você fala, não, olha, você veio tratar o suco, mas eu vou fazer aqui e vai funcionar. Para ele isso não é normal, não é da rotina dele. Então, quando a gente faz a analogia da casa, ele entende e aceita o tratamento, ganha confiança. Então, eu acho que é nesse momento que a gente tem que fazer uma autoavaliação e escolher que profissional que a gente vai ser. Ou profissional que vai corrigir ruga, que vai corrigir suco, ou profissional diferenciado que vai levar para o seu paciente o melhor resultado. E para a gente chegar nesse ponto, a gente tem que dominar planejamento e anatomia. E aí sim a gente vai começar a ir para outro patamar de resultados com os nossos pacientes. Então, eu sempre falo que é isso que a gente está buscando. Essa imagem eu mostro, inclusive, para o paciente também. Fazer suco sem tratar o terço médio, sem reestruturar a face. Fazer linha da mandíbula sem reestruturar o terço médio é colocar lustre de cristal na casa caindo. Então, a gente tem que deixar de ser esse profissional para ser o profissional que dá o melhor para o seu paciente. E aí, para conseguirmos isso, para que possamos parar de colocar esse lustre de cristal na casa desabando, nada melhor do que uma técnica que é estruturada, é sistematizada e é facilmente reprodutível, porque isso faz toda a diferença. Hoje, a gente tem no nosso consultório uma variável que a gente não consegue controlar. A gente pode controlar a nossa técnica, a gente pode controlar o nosso planejamento, mas tem uma variável que a gente não controla. E essa variável são os pacientes. Cada paciente é de um jeito. Então, se cada a gente abordar uma técnica diferente, uma quantidade de produto diferente, dificilmente vamos conseguir o êxito em todos os pacientes. Então, hoje, o que a gente vai conversar é sobre esses dois protocolos, 7-point shape e o 9-point shape. Eu uso esses dois protocolos, são ferramentas para a gente usar a técnica do MD Pose, tá? Então, eu costumo usar ele muito como um checklist. O paciente chega no meu consultório e eu já vou checando quais os pontos que ficam ideais para a queixa dele. Então, vamos lá. Então, assim, para a gente começar a desvendar um pouco os MD Codes, eu acho que o 7-point shape e o 9-point shape são muito bons para iniciar com a técnica, tá? O foco desse protocolo são dois focos, na verdade: estrutura e contorno. Então, o importante é o shape do nosso paciente, é o contorno da face do nosso paciente. Vamos começar com as mulheres, com o 7-point shape, tá? Ele é voltado específico para as mulheres, o 7-point shape. Então, vocês vão ver que nós temos os códigos, todos os 7 códigos que nós usamos no 7-point shape, e nós temos números, quantidade de ácido hialurônico que nós usamos. Então, cada código, ele tem uma quantidade específica para ser usada para que a gente consiga obter o resultado esperado. Então, essa quantidade específica é chamada de active number. Então, para CK1, nós temos 0,1 por ponto, de 0,1 a 0,3, que é o active number do CK1. Se eu aplicar exatamente essa quantidade, eu vou conseguir um contorno adequado. Tá? Então, vamos lá. Eu vou ponto a ponto com vocês para vocês entenderem. E depois a gente vai ver um videozinho também. Então, nós temos
CK1, 01 a 03, ele faz efeito lift, ele tem contorno, ele eleva a região malar. E nós já sabemos, hoje em dia, o professor Cotofana fala muito da nova anatomia. Nós sabemos que tudo que nós injetamos lateral faz efeito lift. Então, CK1 está localizado no arco zigomático. Eu faço 3 pontos no arco zigomático, cada um com 0,1 ml. Mas tem que ser milimétrico para a gente conseguir o resultado adequado. Do CK1, eu vou para o CK4. O CK4 fica na região pré-parotídea, ele também tem efeito lift, ele trata essa depressão pré-parotídea e ele vai auxiliar na linha da mandíbula. Do CK4 é cânula, 0,5 ml, anterógrado e com delicadeza. Lembra que eu falei com vocês da parótida? E aí nós vamos para o JW1. O JW1 ele serve para dar angulação na face. Ele vai definir o ângulo da mandíbula e ele vai elevar esse ângulo da mandíbula também. Você pode colocar 0,3 perpendicular, justa periossal. Lembra de sempre aspirar. Ou você pode fazer 0,5 com cânula num triângulo bem curto, depois eu vou demonstrar para vocês. Uma dica importante, no MD Codes, quando você estiver colocando 0,5, você sempre vai colocar com cânula. Exceção, têmpora. Mas aí já é outro papo, é um ponto avançado. Do JW1, que angulou, nós vamos para o C1, o sulco mental. Ele vai alongar o mento esse ponto. Qual é o cuidado? Se você estiver trabalhando com voluma, você pode fazer ele linear. Tem que atentar para o plano correto. E se você estiver trabalhando com volux, não dá para fazer linear. Você tem que fazer como se fosse um fanning, um leque ou um zigue-zague, porque o volux é mais robusto. Então, por ele ser um produto mais robusto, por mimetizar o osso, por ser específico para o terço inferior, no C1, que é uma área ainda de uma mobilidade maior, você pode miomodular demais o seu paciente e travar o sorriso dele. Então, se você ainda não tem mão para trabalhar com o volux, faz com o volume. Do C1, nós vamos para o C2. O C2 melhora a dimensão vertical do mento e faz uma boa projeção. Eu gosto de trabalhar com o C2 de duas formas. Com agulha, quando precisa de uma projeção extra. Quando não precisa de uma projeção extra, ou é a primeira vez que o paciente está fazendo mento, do mesmo pertuito que eu entro no C1, eu já viro para baixo a cânula para o C2. O que é importante para o C2? Mento de mulher tem que ser arredondado e delicado. Então, eu uso um tripé. Quando eu estou injetando aqui, eu estou fazendo um tripé para que o preenchedor fique aqui e fique natural, tá? Do C2, nós vamos para o JW4 e o JW5, que são os pontos de projeção, tá? Então, eu costumo, numa primeira vez, fazer 0,25 JW4, 0,25 JW5. Com volux, eu já uso volux para essa área do contorno da mandíbula toda. E aí nós temos os pontos masculinos. Qual é a diferença do masculino para o feminino? Ele tem 2 pontos extras que vão valorizar mais o gênero. Então, nós temos o JW2, vou mostrar para vocês aqui, o JW2 e o C5. Então, começando lá do primeiro novamente, CK1 no homem, observem, eu vou voltar para vocês verem. Olha, na mulher, o CK1, para que ele serve? Para contorno. Vamos para o homem.
Para o homem, nós estamos trabalhando CK1 para estrutura. Nós não queremos um homem com a bochecha, com a região malar arredondada e feminina. Então, é para estrutura. 4, estrutura também lift, 0,5 a 1 ml, cânula, anterógrada. Tem que massagear depois desse ponto e não pode doer, tem que lembrar disso. Do CK4, aí nós vamos para a definição. JW1. Ih, peraí, vamos voltar. Nós estamos com pressa. Então, JW1. No homem, o JW1 vai servir para alargar a face, tá? Então, vamos para o JW1, que alarga a face. O JW2, que vai reduzir aquela flacidez da linha mandibular. Tem muitos pacientes que tem uma dobrinha de pele pré-auricular. O JW2 fica muito bom nessa dobrinha de pele quando o CK4 não dá conta de resolver toda essa flacidez, tá? Então, a gente vai, depois do JW2, nós vamos para o C1, mesma coisa que na mulher, C2, 02 a 04, JW4 e JW5 para projeção, tá? E o C5, que é o outro ponto diferente do 7-point shape nas mulheres, que o C5 ele serve para fazer esse queixo mais largo, mais quadrado. Ele vai alargar o mento, ele vai oferecer um suporte lateral para o mento masculino. Vamos lá. Eu fiz uma colinha para vocês de planejamento, que é o que a gente encontra de mais comum no nosso consultório, né? Então, o paciente chegou, tem queixo pequeno, nós vamos lá. Queixo pequeno. Está na posição normal esse queixo? Então, próximo passo. Sim, está na posição normal. Tem suco por jaws? Tem o bulldog? Não, não tem bulldog. Então, você vai fazer C1 e C2. Lembrando, active number. C1, 0,5 por lado. 0,5. C2, eu costumo colocar a partir de 0,3. Tá? Posição normal, suco per jaws? Sim. Tem bulldog. Outro ponto. C1, C2 e C6. O C6, deixa eu parar de compartilhar com vocês para eu mostrar aqui o C6. O C6 é um triângulo que fica exatamente nessa área aqui. E a base desse triângulo é o JW4. Vamos voltar. E aí nós vamos para um outro paciente, o paciente que tem queixo pequeno e é retraído. Se o paciente tem queixo pequeno e é retraído, vamos àquela mesma pergunta. Tem o pre-jaws? Tem esse suco pre-jaws? Não tem. Não tem? Receita C1, C2, JW4 e JW5. JW5 é exatamente aqui. É a base do C2. Queixo pequeno, retraído, suco por jaws? Sim. E aí, se tiver o suco, a gente vai acrescentar o C6, que reduz esse suco por jaws. Vamos para outro planejamento. Queixo duplo. O queixo duplo, gente, é o seguinte. É a condição que mais baixa a nota do paciente na avaliação. Já é ruim quando você consegue enxergar esse queixo duplo no perfil e no oblíquo. Quando você percebe esse queixo duplo na visão frontal, se prepara para fazer aquele planejamento, que não é um paciente fácil, tá?
Então, vamos lá. Queixo duplo. Então, você vai se fazer a pergunta. O paciente tem flacidez malar? Sim, tem flacidez. Primeira coisa a fazer, reestruturação. Arco zigomático, CK1, 3 pontos, cada um com 0,1 ml, justa periosteal. Sempre lembrar de aspirar muito. E aí, depois que você faz o CK1, aí você avalia a posição do mento. Se o paciente não tem flacidez malar, você já passa logo para avaliar a posição do mento. Na posição do mento, avaliando, nós temos a posição está normal, então nós não vamos conseguir resolver com o preenchedor. Nós temos que encaminhar esse paciente para um tratamento para reduzir a papada, a gordura submentual. Se a posição do mento está retraída, você vai fazer, se não tiver pre-JAWS, você vai fazer C1, C2, JW4 e JW5. Ele tem pre-JAWS? Acrescenta o C6. Se mesmo assim o paciente ainda apresentar algum queixo duplo, aí você faz um tratamento para reduzir a gordura. Então, assim, gente, como eu tinha falado antes, daquilo que a gente já tinha falado no início, o ângulo da mandíbula, ele muda. O da crianção, o do adulto jovem, mulheres e homens, tem diferença. É outro. E do idoso é completamente diferente. Então, quando a gente envelhece, esse ângulo vai se apagando, o que torna muito mais difícil o acesso para esse osso. Eu vou parar o compartilhamento para mostrar para vocês o que eu faço. Então, quando a gente pensa como acessar esse osso, então o que eu peço? Eu peço para o paciente, deixa eu virar um pouquinho de lado para vocês. Eu peço para o paciente virar totalmente de lado. E quando o paciente estica bem o pescoço, eu giro um pouquinho o paciente. Isso faz com que eu consiga ter um acesso muito bom a esse osso, tá? E aí eu vou mostrar para vocês em relação à técnica. As 3 possibilidades que nós temos para o JW1. Lembrando, JW1, ângulo da mandíbula. O ângulo da mandíbula você pode abordar de 2 formas, agulha ou cânula. Você não tem que escolher dispositivo de acordo com o que você faz melhor, se é com agulha ou com cânula. A escolha do dispositivo é baseada no que o paciente precisa. Você tem que ter o domínio dos dois, tá? Então, quando a gente injeta em JW1, vou fazer aqui colorido para que vocês entendam e consigam visualizar melhor. Então, quando você injeta perpendicular, tá dando para ver? Vou colocar assim para vocês verem. Quando você faz uma injeção perpendicular, agulha, tocando o osso, você está querendo alargar a distância bigonial do paciente. Só que tem paciente que não precisa só ser alargado dessa forma. Tem pacientes que a gente precisa que o ângulo esteja mais alongado. E aí nós podemos injetar por baixo. Só que ainda tem pessoas que têm esse ângulo anteriorizado. E nesse caso, a gente faz um bolo. Um bolo. Agulha, justa periosteal, lembrando sempre de aspirar por trás. A questão é que quando a gente aborda inferior e posterior, principalmente num paciente que já tem um apagamento da linha da mandíbula, o osso por natureza já é estreito, o que dificulta. Quando o paciente tem um apagamento dessa linha da mandíbula e tem uma hipoplasia da mandíbula, tem pouca mandíbula, aí nós temos que fazer esse volume perpendicular. Temos que fazer perpendicular
inferiormente e posteriormente. Outra questão. Quando você vai fazer o ângulo da mandíbula na cânula, você faz um triângulo. Não sei se está dando para ver, deixa eu marcar aqui e mostro mais de perto para vocês. Você faz um triângulo pequeno. E nesse triângulo, você injeta, óbvio, com cânula. Estou fazendo aqui dessa forma para que vocês entendam e consigam visualizar. Vocês, com a cânula, vão injetar dentro desse triângulo. Lembrando que o active number do JW1 é 0,5 ml. Pode ser que precise de mais, tá? Outra questão muito importante. A definição da mandíbula não depende do que o paciente quer. O paciente pode chegar no seu consultório e querer uma mandíbula muito definida, top model. Se ele tiver o pescoço curto e largo, você não consegue dar todo esse resultado para ele, porque depende da anatomia do paciente, tá? Então, dependendo do paciente, de quanto ele precise, você vai precisar fazer uma primeira abordagem perpendicular com agulha justaperosteal e uma segunda abordagem nesse triângulo que eu mostrei, num fanning, num leque, mas tem que ser um triângulo curto. Então, você pode fazer 0,5 perpendicular e depois mais 0,5 com cânula. Vamos lá, vamos voltar para a apresentação. Eu vou fazer agora com vocês, vou dividir com vocês um vídeo de técnica. É um vídeo que foi um full face, então tem os pontos do 7-point shape, é uma paciente feminina, mas também tem outros pontos. Lembrando que está acelerado o vídeo. Nós temos CK4 com cânula 0,5. Fizemos CK3, esse ponto é importante quando você precisa fazer olheira para dar estruturação. JW1 perpendicular 0,5. Nela eu também fiz JW3 para alongar a linha da mandíbula 0,5 também. E aí eu fiz o T1 com volume perto da minha média, um pouco mais doloroso, então eu vou aumentar para o paciente. Já virei a minha cânula para baixo, fiz no T2, olha a minha mão, que eu falei no tripé, JW4 e JW5, 0,25 ml em cada área, em cada polo. Ácido biomático, observe que eu não faço o ponto exatamente para ficar marcação. Eu traciono a pele e faço um pouquinho fora para evitar contaminação. JW4, leque 0,5, active number do CK4, desculpa, JW4 não, CK4 é 0,5, JW1, CK3, o CK3 você está acelerado, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu peço para o paciente sorrir para que ele fique natural, eu fiz com o lift, JW3, C1, lembrando que C1 com volume não pode ser linear para não fazer nenhum desvio,
JWK, a entrada que é tipo de JWK e JW5 está exatamente no YOL. E aí eu consegui para esses pontos de refinamento, que são ML, curso, e um pouquinho do lábio. Cada vez mais com o lábio eu prefiro já aqueles 20% de dia. Se você conseguir abordar o lábio com câmera, é a preferência. E aí, o que eu fiz? Vamos lá. Então, eu fiz 8 ml nessa paciente. JW1 eu fiz 0,3 com agulha, justa ósseo. JW3 cânula, linear 0,5. JW4 eu usei 0,3. Lembra que o active number ele varia, então você pode variar dentro daquele mínimo e máximo de acordo com a necessidade do paciente. JW5 0,25, C1 0,5 e C2 0,4, um ponto único no centro do mento para fazer a projeção, tá? A gente pode observar, olha o queixo dela, como era. A musculatura era muito forte, então marcava muito o sulco mental. E quando a gente trata a área, a gente melhora o contorno, melhora a depressão que ela tinha nessa área que a gente, no MD-Code, chama de CK5. Não tratei CK5, eu só reestruturei a face dela. E a gente consegue um alongamento, tira essa aparência que a gente chama que é uma pele parecida com a textura da laranja pela contração. Então, consegui usar a favor da paciente a miomodulação. Observem, quando ela sorri e volta, como o queixo dela é mais leve, não é travado, não sobe. Ela travava tanto o queixo que ela fazia uma subida no queixo. E quando a gente faz o preenchedor na área, a gente consegue trabalhar de forma que a miomodulação tenha um bom resultado para ela. Nessa foto, ela de perfil total, a gente observa que essa área daqui era muito marcada, que é a área da marionete, tudo da flacidez, que a gente reestruturou e ficou muito melhor. Vamos lá. E alguns outros exemplos. Essa paciente também é minha há um bom tempo, e a reclamação dela é que ela estava já perdendo essa diferenciação que na pesquisa mostrou que é muito importante para as mulheres, que é uma linha da mandíbula delicadamente definida, e ela estava perdendo, ela já não tinha uma diferenciação tão grande, tinha uma retrusão, tinha um mento pequeno, e a gente conseguiu melhorar essa dimensão vertical do mento dela. Outras duas pacientes. O que é importante? Essa primeira paciente, essa primeira paciente aqui, eu trato a mãe e a filha, e é bem interessante que elas são muito parecidas, a anatomia é muito parecida, então ela já começou mais cedo e ela já sabe quais são os pontos de gatilho de envelhecimento nela. A mãe dela tem uma papada considerável, então ela já começou com 7-point shape, uma paciente jovem. É fácil, assim, a gente conseguir um bom resultado com 7-point shape. Claro que a gente pode usar para começar os 7 pontos, mas uma paciente com maior flacidez, com outras questões, a gente vai ter que acordar com outros códigos da técnica. Essa paciente também nós percebemos como a área do JW2 está mais alongada, o ângulo da mandíbula, mas tudo muito delicado, que essa é a ideia da mulher. Nem todo mundo tem estrutura para ter terço inferior de Angelina Jolie. E o mais delicado, mais natural é o melhor.
Então, dever de casa para vocês. Eu quero que vocês comecem a colocar em prática. E lembrando o seguinte, alguns códigos vivem de mão dada. Você não pode fazer um sem fazer o outro, tá? Então, de forma geral, CK1 e CK4 CK1 e CK4 andam juntos. C1 e C2 andam juntos. E JW4 e JW5 andam juntos, tá? Então, lembrando que tem áreas que você tem que explicar para o paciente que não pode massagear, que é importante para que ele consiga a projeção que a gente quer, tá? Então, CK1 é uma dessas áreas. Eu sempre recomendo para o meu paciente 48 horas sem dormir de bruços, sem dormir de lado, sem massagear a área. Qualquer coisa que necessite de massagear, que sinta essa necessidade, entre em contato comigo, vai no consultório para a gente ver qual é a melhor opção, tá? C1 é uma coisa importante que eu não falei antes para vocês. O C1, sempre que vocês fizerem o C1, olha por dentro da mucosa se o preenchimento está de forma adequada, massageia para o paciente ficar mais confortável, tá? Então, esses códigos vocês já podem começar. Vou voltar para vocês verem o active number deles. C1, 01 por ponto. Vou fazer aqui para vocês verem. CK1, eu costumo fazer os 3 pontos. Lembrando de aspirar sempre. CK1, CK4, olha, menina, o cérebro está até desmanchando. CK4, que a gente vai usar com cânula. Eu gosto de fazer anterógrado, porque você já vai anestesiando a área e deixa o teu paciente mais confortável. JW1, perpendicular, bolo de 0,3. C1, 0,5 a 0,1. Raramente eu uso 0,1 por lado, é muito comum o 0,5. E lembrar que o mento é mais dolorido, tudo que vai próximo à linha média dá um pouquinho mais de desconforto para o paciente. Então, vai devagar. Tudo é velocidade, dor é velocidade. Se você for com muita força, você vai fazer seu tratamento ficar mais desconfortável, tá? Então, e o JW4 e o JW5 que caminham juntos também. 0,25, eu sempre começo com 0,25, eu não coloco 0,2 nunca. E, então, eu sempre começo com 0,25 a 0,5. Então, esses andam juntos, é o dever de casa para vocês. Vocês podem começar por esses pontos. Deixa eu voltar lá para a gente finalizar. E, tendo dúvidas, me perguntem, mandem por direct ou perguntem aqui, se vocês quiserem depois me perguntar. Deixa eu abrir aqui para ver se tem algumas dúvidas. Se vocês quiserem, pode mandar direct. É importante para que vocês comecem, que vocês vejam mais sobre a técnica. Eu vou estar aqui passando para vocês, compartilhando com vocês sempre que eu puder. Vou fazer isso com mais frequência.
Semana que vem eu preparei uma aula bem legal de uma coisa que é o nosso fantasma hoje, que são as complicações, e espero ajudar vocês. Se vocês tiverem perguntas, podem enviar. Eu vou dar uma olhada aqui no Instagram para ver o que tem. Pode passar o vídeo novamente? Posso passar. Vou passar novamente, falando todos os pontos. Só peço para que vocês não filmem, nem gravem, nem fotografem, porque a paciente, para a paciente não ficar exposta. Vamos lá, passar novamente. Quero dever de casa, me mandem posts do dever de casa. Deixa eu voltar aqui. Pronto, agora a gente vai com... Rosana, da próxima vez entra mais cedo, para você não perder a aula. Foi ótima, eu acho que vocês gostaram, estou vendo os elogios aqui. Olha, então. Ai, não vai não. Eu vou adiantar. Vou atrasar aí. A pessoa que não dá conta, no final. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo voltar. Então, vamos lá. Os 3 pontos de CK1, 0,1 ml por ponto. CK4, pré-parotídeo, exatamente abaixo do ácido reumático. CK3, para fazer sustentação da região malar e poder fazer olheira. JW1, JW3, cânula 0,5 ml, linear. C1, lado curso mensual. Eu fiz com volume, por isso eu consegui fazer linear. Cânula 0,5 ml. C2, 0,4, no tripé que eu falei para vocês. JW4 e JW5, 0,25 ml. Cada código. Mesma coisa, ácido de marca. Agulha, aspira, justa perosteal, lembra de aspirar, contar até 1010. CK4. JW1 perpendicular, com agulha, justa ósseo. CK3, eu sempre faço CK3 de novo primeiro com o paciente, falando comigo, sorrindo para eu ver como fica na aplicação. JW3, 0,5 linear. C1 linear, porque eu usei volume, 0,5. Do C1 eu já desço no mesmo exercício para o C2. JW4, JW5, linear. E aí os pontos de refinamento, 5. Lábio. Lembrar que o lábio não colocar de 1 ml por sessão. Mesma coisa o mento. Não colocar mais de 4 ml na sessão. Se você precisar de mais de 4, faz 4 ml. Pede para ele voltar 3 a 4 semanas depois para complementar o tratamento. Vamos lá, aqui uma pergunta. Esse material é
periósteo ou posso usar um mais médio? Você está falando de que área, Rosana? De qual área que eu fiz? Qual material? Me fala para eu te responder de forma mais direta. O que eu fiz? CK1 foi voluma, CK4 voluma, JW1 foi voluma. Esse vídeo não tinha lançado o Volux ainda. Hoje eu faço todo o terço inferior com o Volux, que ele é mais robusto, ele entrega mais para uma definição maior. A única ressalva que eu faço é que se você não tiver ainda uma mão treinada, você faça com o C1, o sulco mental, faça com voluma, para você não correr o risco de miomodular muito o paciente. Rosana, a linha da mandíbula que você fala e o ângulo, eu fiz com voluma, tá? Tem que ser voluma ou Volux, porque é isso que vai te dar o resultado necessário. Quando você faz com um preenchimento mais fluido, você não segura aquele resultado por muito tempo. Isso é muito importante, que é uma dúvida que muitas vezes me perguntam. O Active Number é 0,5, mas e se eu colocar 0,3? O que acontece é que a nossa face e o envelhecimento são gatilhos, tem pontos de gatilhos. E quando você coloca exatamente esse Active Number, que veio de um estudo científico, veio de todo um estudo envolvido, você consegue desativar esse ponto de gatilho e melhorar o seu paciente. Quando você usa uma quantidade, quando você subtrata o seu paciente, quando você usa uma subdose, você só enfraquece esse ponto de gatilho. E aí você não dá ao seu paciente o que ele precisa. Outra questão eu comprei apenas o voluma da Juvederm. É um ótimo produto, é um produtaço e dá para você fazer terço inferior. Comecei a fazer o Volux agora, porque foi agora que chegou no Brasil. Até então eu fazia com voluma e é um produtaço, pode usar. E quando você for renovar seu estoque, eu sugiro você experimentar o Volux. E até você pegar a mão, C1 você continua fazendo com o voluma. Outra questão que perguntam também é em relação à quantidade de seringas. Não é todo mundo que vai fazer 10 ml de seringa de ácido hialurônico? Não é todo mundo. E tudo é uma curva de crescimento. Eu falo que não dá para você correr se você ainda está aprendendo a andar. O meu filho, ele engatinhou primeiro, ele deu uns passinhos e depois ele começou a correr. Ele não levantou do engatinhar e saiu correndo. Então, nós entendemos isso quando nós falamos de uma criança, mas nós não queremos ter essa visão quando é com a gente no nosso consultório para injetar. A gente acha que já vai sair de uma seringa e ir para 10 seringas. Eu comecei com 1, 2, até porque na minha época de início de injetora, a gente não fazia grandes volumes. E depois eu evoluí. E aos poucos eu fui evoluindo e aprendendo a planejar, ensinando o meu paciente o que era preciso para ele. O que nós vemos na prática? Se você tem um envelhecimento e você quer dar um resultado bom para o seu paciente, realmente impactante, você tem que fazer pelo menos 4 seringas para você dar um resultado impactante. Quando a gente faz essas 10 seringas e nós mostramos para vocês, e muitas vezes os injetores novos assustam, como que eu vou passar, como é que eu vou planejar 10 seringas para o meu paciente? Nós mostramos 10 para vocês verem o resultado que isso vai dar. Mas não significa que no dia a dia do nosso consultório, todos os pacientes vão fazer 10 seringas de uma vez só. Então, você pode fazer 4 seringas, 3 meses, 2 meses, o paciente respirou, se reorganizou financeiramente, faz mais 4 seringas e assim por diante até completar o necessário que ele precisa, o que é ótimo quando você trabalha com produto de boa qualidade, porque ele tem uma durabilidade boa e você consegue fazer o full face do seu paciente e o paciente ter uma programação financeira, tá? Então, hoje a gente já sabe que tem um
um número X de segurança de seringas a serem aplicadas, que em média, para um paciente de 60 quilos, em um ano, você pode aplicar 16 seringas. Então, assim, é uma quantidade razoável, dentro da segurança, o que é mais importante, e é uma curva de crescimento. Quanto mais vocês estudarem, planejarem, estudarem, mais vocês vão conseguir entender a filosofia, entender como passa isso para um paciente. Agora, não dá para com uma seringa você conseguir dar todo esse resultado. É impossível, tá? Então, e eu não aconselho que vocês façam isso. Conversem com o seu paciente e mostrem o que é mais adequado para ele. Porque você fazer uma seringa por vender uma seringa, a gente tem que mudar esse raciocínio que nós vendemos seringas, tá? Então, quando você passa para o seu paciente o planejamento adequado, você gera uma expectativa para ele, você consegue cumprir essa expectativa. Quando você vende uma seringa, você não consegue alcançar isso. Tá bom? Então, assim, eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. Se ainda surgirem dúvidas, vocês podem me chamar no direct. Semana que vem tem complicações no mesmo horário. E se vocês tiverem dúvidas, mais outros temas de interesse, me manda por direct, que eu dou um jeito de fazer essa live para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Boa noite. E amanhã já colocando em prática, tá? Tchau, tchau.